Penso que já são 18 horas. Não está. Boa tarde a todos, bem-vindos à apresentação deste livro. Vamos enfrentar a tua ansiedade, Manual de Intervenção Psicológica com Crianças. O meu convidado, a quem desde já saúdo, é o psicólogo Paulo José Costa. Boa tarde, Paulo Costa. Boa tarde. Antes de começarmos a conversa, gostaria apenas de fazer uma breve introdução para quem não o conhece ainda, o Paulo. Perceber que o Paulo é licenciado em Psicologia Educacional pelo ISPA e pós-graduado em Psicologia Clínica e da Saúde. É especialista neste ramo pelo Colégio de Especialidade da Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Já exerceu a atividade de docente, frequentou o mestrado e doutoramento, está desde 2006 como assistente de Psicologia do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria, é coautor do Guia de Promoção de Competências Parentais para Pais e Crianças com diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e problemas de comportamento, que se intitulava Juntos no Desafio. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por vires a este convite da Biblioteca Municipal de Afonso Lopes Vieira, em Leiria. Antes de falarmos propriamente sobre o teu livro, gostaria de te lançar este desafio. Numa introdução que tu apresentaste no teu site, que está muito bem feito sobre este livro, Vamos Enfrentar a Tua Ansiedade, estão lá um conjunto de dados que me deixaram preocupado porque nunca tinha pensado neles. Então tu dizes a algures o seguinte: segundo dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, 20% das crianças e adolescentes têm pelo menos uma perturbação mental. E, portanto, isto é algo complicado. A seguir, tu ainda referes que em Portugal cerca de 31% dos adolescentes apresentam sintomas depressivos. E, portanto, antes de entrarmos dentro do teu livro, gostaria de ter um comentário teu a este quadro negro que eu acho da questão da saúde mental, não é? Antes de mais uma vez, boa tarde e obrigado pelo amável convite. É uma honra poder estar aqui contigo e com o auditório que certamente nos está a seguir em direto, para poder falar um pouco sobre estas questões da ansiedade, dos problemas psicológicos que assolam todos, enfim, as crianças, os adolescentes, mas também nos assolam todos nós. Relativamente à questão que colocas, obviamente que esses números são muito expressivos de que a saúde mental em crianças e adolescentes é também uma área na qual nós não podemos deixar de nos centrar e investir bastante. Obviamente que são números que falam por si, nós todos os dias, direto e indiretamente, nos vamos apercebendo disso, não só porque conhecemos ou vemos crianças e adolescentes que manifestam isso de uma forma mais ou menos visível ao nosso lado, mas são esses os casos que eu, como psicólogo, vou tendo em consultas. E a questão é que esse trabalho é um trabalho, à semelhança das outras problemáticas da saúde, não se consegue fazer de uma forma espartilhada, não se consegue fazer de uma forma, portanto, isolada. Quer dizer, nós temos que trabalhar cada vez mais com estruturas e com dinâmicas de intervenção protocoladas e em equipas multidisciplinares. E, obviamente, que na conjuntura atual que nós vivemos, com as crianças e os adolescentes estarem cada vez mais fechados em casa e não poderem ter a dinâmica de interação social e participação em atividades, vai também fechando em si mesmos. E, portanto, os problemas de ordem emocional vão sendo vividos e com as suas expressões muito variáveis. Nós falávamos antes desta apresentação, ainda de uma forma, estávamos a conversar os dois e comentámos a situação de que é evidente que quem não conhece ainda este livro, quem desde já recomendo, depois falaremos um bocadinho mais em pormenor a quem se dirige e a que público-alvo. Este livro surge num contexto de pandemia, infelizmente nós vivemos, mas falavas-me há bocado e eu acho que isso era muito importante. Este livro, Vamos Enfrentar a Tua Ansiedade, não foi especificamente feito para esta situação de pandemia. É muito mais abrangente do que isso. Sim, é preciso dizer que a ansiedade
não é obviamente, uma manifestação exclusiva do contexto de pandemia que nós vivemos. Aliás, é importante dizer que há que considerar a ansiedade como uma resposta adaptativa do nosso organismo e todos nós, seres humanos, sentimos e experienciamos ansiedade. Até podemos dizer que há alguma ansiedade que é necessário sentir como resposta de envolvimento e de participação em tarefas que nos impliquem a mobilização. O problema é quando a ansiedade se torna excessiva e se torna um inimigo e, portanto, a partir daí ela é altamente nociva e interfere nas áreas de funcionamento. Quando construí este livro, foi no outro período de confinamento, infelizmente porque as consultas foram canceladas e eu tive que ir para casa, como a grande maioria das pessoas, eu tinha que oferecer um conjunto de estratégias úteis que os pais das crianças em suas casas pudessem usar como instrumento de trabalho. E, portanto, esse foi, digamos assim, o mote da construção deste livro. No entanto, ao estar a construí-lo como um conjunto de estratégias mais ou menos estruturado, eu não podia também restringir-me à circunstância da pandemia, porque, obviamente, nós não vamos viver o resto das nossas vidas em contexto de pandemia e a ansiedade e as suas manifestações vão continuar a existir e a expressar-se nas diferentes dinâmicas de funcionamento. Portanto, já existe, obviamente, no contexto clínico e da intervenção psicológica com crianças e adolescentes, um conjunto de situações de ansiedade que são identificadas, por exemplo, ansiedade à separação, medos específicos, problemas em conseguir realizar atividades que são, digamos assim, expectáveis para a criança naquela idade, por exemplo, dormir sozinhas, ou estar em divisões da sua casa sozinhas, ou, por exemplo, participar em atividades de cariz social mais lúdico, sem a presença do adulto, que, portanto, existiam e vão continuar a existir, para além da pandemia. Certamente que a pandemia, neste momento que vivemos, vai agudizar e intensificar algumas destas problemáticas. O medo, por exemplo, de doenças, etc. Portanto, a lógica da construção deste manual foi muito essa, de procurar envolver as crianças e os seus pais num conjunto de estratégias que pudessem ser-lhes úteis para superar essas dificuldades vividas no seu cotidiano, nas suas casas, mas também nas diferentes tarefas e atividades do dia a dia. Para nós nos situarmos um bocadinho do público-alvo deste nosso livro, Vamos Enfrentar a Tua Ansiedade. Portanto, era bom decidirmos que este livro vai de encontro aos problemas das crianças dos 6 aos 12 anos e é um trabalho que é para ser, no fundo, são um conjunto de estratégias, metodologias para ser feito, digamos assim, em ambiente familiar. O que eu percebi do livro é um desafio, mas era bom as pessoas perceberem o público-alvo a quem se dirige este livro. Sim, essa é uma questão importante. O livro foi construído justamente para ser usado como um recurso biblioterapêutico, ou seja, ele não substitui a consulta do psicólogo, não substitui o aconselhamento psicológico, a intervenção psicológica. Ele pode, obviamente, ser usado por psicólogos e por outros técnicos que trabalham com crianças e adolescentes com problemáticas da ansiedade e do medo. Mas era, obviamente, a lógica da sua construção era essa, era de que os pais e os adultos que estão, digamos assim, a supervisionar e a monitorizar a criança, tivessem um roteiro de trabalho que lhes permitissem, de forma cumulativa e estruturada, ir enfrentando essas diferentes problemáticas. É óbvio que não é, digamos assim, um instrumento que nós possamos dizer que
que é, digamos assim, a única estratégia, mas oferece um racional que permite abordar a ansiedade nas suas diferentes cambiantes. Temos que considerar a ansiedade numa perspectiva cognitiva e, portanto, aqui remetemos para o pensamento, e é preciso, por isso, dizer que o livro tem essa primeira parte que remete para a explicação ou psicoeducação do que é a ansiedade, clarificando que a ansiedade é, naturalmente, além do que eu disse há pouco, pode ser uma ansiedade positiva, mas também pode interferir no nosso organismo, na forma de pensar e na forma de gerir as emoções, peço desculpa. E, portanto, depois também, obviamente, que entramos nessa dimensão mais explicativa do que é a ansiedade numa perspectiva emocional, ou como é que ela se manifesta sob o ponto de vista das emoções. E depois a explicação, que eu diria, que remete para o funcionamento corporal, isto é, não podemos abordar a ansiedade se não explicarmos à criança, ao adolescente e também aos pais que há manifestações corporais, fisiológicas, que muitas vezes mimetizam até sintomas de outras doenças, que ocorrem complementarmente às reações psicológicas, cognitivas, então, do pensamento e também emocionais, e que podem agravar ou manter e intensificar a resposta da ansiedade. E, portanto, só depois de clarificarmos estas dimensões, eu diria que são fundamentais, é que nós podemos usar estratégias. Quando eu depois explico que é preciso mudar pensamentos, ou que é preciso mudar comportamentos, ou que é preciso mudar respostas fisiológicas, em termos, por exemplo, do treino de relaxamento, isso tem que ter uma explicação de base, não é? Não se pode pedir à criança para fazer exercícios de relaxamento sem explicar que, por exemplo, o organismo, quando estamos ansiosos, responde de uma forma diferente daquela que responde quando estamos calmos. Portanto, é preciso abordar essa dinâmica com esse propósito. Portanto, o livro, eu procurei que, de facto, tivesse uma linguagem muito simples, mas que não pudesse desviar-se daquilo que são os aspectos essenciais. Portanto, eu diria que foi difícil encontrar um tom que fosse simultaneamente coloquial e apelativo, mas que não se desviasse daquilo que é a essência do tema. E, portanto, eu penso que esse foi um trabalho de grande tive que reescrever muitas vezes o texto para que não fosse difícil à criança e aos pais, neste caso, que estão a ler a história com a criança, que no fundo trata-se de uma história, digamos assim, que tem no meio uma série de atividades que convergem a favor destes assuntos que eu estava a explicar, que não deixassem de estar envolvidos no tema e na história, mas que portanto, fosse obviamente perceptível a forma de abordá-lo e não se desviassem, digamos assim, do envolvimento e do investimento necessário para cumprir as diferentes tarefas, porque a verdade é que para poder haver esse trabalho de superação e de enfrentamento da ansiedade, não pode ser só, não se pode ler só o livro, tem que se fazer as atividades que são propostas no livro. Eu acho, e concordo completamente contigo, eu acho que este livro está muito bem feito e deve ter dado muito trabalho, porque ele alia, por um lado, o rigor técnico, que tu nunca desvias disso enquanto deves ser um excelente psicólogo, portanto, enquanto psicólogo não desvias desse rigor, mas ao mesmo tempo tentas chegar do ponto de vista da comunicação, tentas criar uma empatia com, nota-se nos exemplos, depois nós podemos falar alguns exemplos, com que tu chegas às crianças, ou seja, por um lado não se perde o rigor e por outro lado há uma forma de chegar
às pessoas, o que não é fácil, porque normalmente o texto científico técnico é tão hermético, não é fácil chegar ao leigo. E, portanto, como leigo, eu faço sempre algumas confusões e, portanto, eu faço aqui um bocadinho de advogado do diabo, um bocadinho do nosso auditório. Ou seja, eu confundo sempre, para mim, esta lógica da ansiedade, para mim tem a ver, como para o resto das pessoas, um bocadinho a ver com ansiedade, com preocupações, com medos, com dificuldades. Portanto, eu, enquanto leigo, ponho tudo isto no mesmo saco, mas isto não é tudo dentro do mesmo saco, certo? Certo. Portanto, como eu expliquei há pouco, a ansiedade é uma resposta fisiológica, é autonómica, tem a ver com a ativação do sistema nervoso central e ninguém consegue desligar. Eu costumo dizer às crianças e aos pais que todos sentimos, eu sinto, eles sentem, e não há forma de anular. O que nós podemos fazer é conseguir geri-la ou utilizar então estratégias que nos permitam mantê-la em níveis que não causam sofrimento. E então a ansiedade é isso, é uma resposta fisiológica e que nós depois podemos sentir no nosso corpo através das tais manifestações corporais, o aumento do batimento cardíaco, a respiração, o fluxo respiratório aumentado, a tensão muscular, dores no corpo, dor de barriga, mais vontade de ir à casa de banho, dores de cabeça, por exemplo, um nó na garganta, enfim, há aumento da transpiração e depois, a partir daí, então explicar que a ansiedade também tem as tais manifestações psicológicas ou os pensamentos que nós depois normalmente conseguimos fazer convergir ou reconhecer que estão associados à ansiedade, que são normalmente os pensamentos negativos. E por aí, e portanto aí é fácil as pessoas perceberem que perante uma situação de ansiedade sempre estão atentos àquilo que é mais negativo ou que não conseguem ou que é muito difícil para eles enfrentar. E depois temos a dimensão comportamental, que por norma corresponde a um evitamento ou fuga da situação e que no fundo mantém e agrava a situação de ansiedade. Por exemplo, uma criança que tem medo de dormir sozinha e que constantemente exige que o pai ou a mãe adormeçam com eles e depois não saiam dessa situação de dependência, vai manter com que o comportamento se mantenha e até possa depois ter outro tipo de generalização para outras áreas da autonomia. E, portanto, isso é explicado no livro de uma forma, eu diria, simultaneamente simples, mas também pragmática e usando uma linguagem metafórica, porque aquilo que eu também manifesto como, aliás, o livro tem um racional, tem um enquadramento inicial para os pais que vão usar, ou para os técnicos que vão usar este livro, para justamente explicar quais é que são as técnicas, quais é que são as metodologias que estão aqui propostas, de acordo com aquilo que é a literatura. Ou seja, eu tive o cuidado de construir este livro fundamentando naquilo que são as terapias empiricamente validadas. Não é possível, por exemplo, lidar com ansiedade ou fazer enfrentamento da ansiedade se não usarmos técnicas de reestruturação cognitiva, ou seja, de modificação de pensamentos, técnicas de treino de autorregulação emocional, portanto, fazer o exercício de relaxamento, e técnicas de enfrentamento ativo ou progressivo, ou fazer desensibilização sistemática. São técnicas que nós usamos de acordo com o racional cognitivo ou comportamental, para que as pessoas percebam, no fundo, estamos a mudar comportamentos, emoções ou sentimentos, e também a atuar naquilo que são, digamos assim, as dimensões mais corporais, porque se nós quisermos só trabalhar, digamos assim, a ansiedade usando apenas uma destas dimensões, ou fazendo outra coisa qualquer, vamos imaginar pedindo à criança que faça desenhos, isso não vai permitir vencer a sua dificuldade, ou até vai mantê-la. Portanto, isto tem obviamente um sentido e
construir isto de acordo com uma linguagem metafórica que sabemos que gera um efeito de fantasia e um efeito de envolvimento diferente do que se for uma linguagem mais confrontativa ou uma linguagem mais comum e que remeta para uma resposta mais de defesa. Tudo isto eu percebi que seria talvez a fórmula adequada para construir um manual destes. Eu, nessa questão das metáforas, eu acho que foram muito bem pensadas, muito bem buriladas. E, portanto, neste livro vamos enfrentar a tua ansiedade, do Paulo Costa. Há aqui esta história das metáforas foram bem aplicadas. Portanto, uma das metáforas que eu achei extremamente curioso é a história de que tu comparas a ansiedade a um pacote de farinha. E achei muito feliz, porque se nós pensarmos, quer dizer, é algo que nos faz ligar ao imaginário e ao qual nós conseguimos chegar imediatamente. E, portanto, tu dizes a alguns, se pensarmos num pacote de farinha, se não tiver um invólucro, a farinha espalha-se toda. E, portanto, é um bocadinho como a ansiedade. E, portanto, mais à frente, falas na história quando falas já na questão das preocupações, falas na história das cerejas. Ou seja, se nós regarmos uma cerejeira, cada vez as cerejas vão aumentando e vão sendo cada vez melhores. E, portanto, no fundo, tu vais utilizando as metáforas ao longo das tuas estratégias para qualquer criança e qualquer ambiente familiar possa, dessa forma que tu há pouco definias, de uma forma informal e de uma forma interessante, facilmente apreender qual é a mensagem que tu queres passar. Portanto, este papel das metáforas foi, sem dúvida, uma aposta a ganha neste livro. Há muitos estudos em psicologia e aliás, recentemente eu recomendo a toda a gente que vejam um documentário que está a passar na RTP que se chama Deus Cérebro, passa a segunda-feira às 21h30, onde há uma série de especialistas, neurologistas, neurocientistas, onde se fazem, obviamente, uma série de apreciações e análises de questões muito centradas na neurologia, na neuropsicologia, e em que, justamente num desses programas, se fala na importância das metáforas. O ser humano, independentemente da sua idade ou das suas características cognitivas, demonstra um efeito de mudança ao nível fisiológico quando recorre a uma imagem que sai do sentido da realidade mais concreto. E as metáforas têm esse efeito de fantasia. Quando nós, em intervenção psicológica, recorremos às metáforas, nós sabemos que elas têm um poder extraordinário na terapia. Ligar uma coisa com a outra. E, portanto, daí a utilização destas metáforas mais centradas no lançarmos a semente, de ela poder germinar, da forma como nós a cuidamos e na forma como depois ela pode ser tratada de forma apropriada. E portanto, aí o uso de outro tipo de metáforas tem esse sentido, de gerar mais facilmente
digamos assim, a capacidade de nos implicarmos naquele assunto sem ser de uma forma direta. E isso é interessante porque o nosso cérebro tem uma... É a estrutura do corpo que é mais complexa, é mais avançada a todos os níveis e é também, ainda hoje, a área do corpo menos conhecida pela sua amplitude e pela sua complexidade, mas sabe-se que o cérebro não consegue fazer a distinção entre a realidade e a imaginação. E então nós, quando usamos este tipo de recursos, não é enganar o cérebro, mas estamos a recorrer a esse potencial que o cérebro tem de, pela imaginação, abordar a realidade. E assim é mais fácil desbloquear mecanismos de defesa que muitas vezes condicionam as respostas eficazes de enfrentamento que nós, por uma via mais tradicional ou muito mais, digamos assim, de confrontação com a realidade, tendemos a resistir e não ter a mesma resposta. E, portanto, daquilo que eu vou vendo, felizmente, quando estou a utilizar este livro nas minhas consultas, é que as crianças gostam muito desse tipo de imagens. E por isso acho que acabou por ser divertido e, ao mesmo tempo, bem conseguido. Ou seja, as crianças estão, no fundo, a abordar um assunto que as faz sofrer de uma forma ligeira e muito mais, digamos assim, construtiva, sem que isso seja dramático. Na contracapa do teu livro, tu referes que, no fundo, estamos aqui a abordar estratégias para enfrentar as preocupações e os medos, e no fim dás a boa nova, que eu acho que é uma grande boa nova para as pessoas, que é possível controlar a ansiedade. E, portanto, este livro, no fundo, é uma ferramenta, juntamente, como tu já referiste anteriormente, para além das consultas e do aconselhamento dos psicólogos, dos especialistas, tem esta lógica, mas é uma ferramenta para ajudar a controlar essa ansiedade. E, no fundo, porque depois este livro tem este lado muito positivo, que é realmente depois ir aos dados concretos. E nós, só para as pessoas terem um bocadinho noção, não vamos desvendar o livro todo, porque é também importante as pessoas terem acesso ao livro, lerem-no. E aqui há um pormenor que tu dizes logo na entrada que eu acho que é muito relevante, que é: este livro deve ser lido em voz alta e deve ser, no fundo, interiorizado, ou seja, dar tempo que, no fundo, cada capítulo, digamos assim, dele, destas várias estratégias, tem que ter tempo para ter uma interiorização, uma apreensão. E, portanto, esta lógica de voz alta e de interiorização, eu acho que é importante para quem for pegar depois neste livro, não é? Sim, como eu disse no início, trata-se de um livro que foi construído justamente nesse tal paradigma de intervenção psicológica que eu referi e que, portanto, deve ser visto como um instrumento biblioterapêutico. Não é o único recurso, mas é, se quisermos, um guia. Tem essa particularidade de nos, digamos assim, centrar naquilo que é o essencial. A leitura, é óbvio que cada vez mais nós devemos procurar fomentar a leitura e os livros em formato de papel não devem ser, digamos assim, substituídos pelos outros enfim, meios ou aquilo que nós hoje em dia temos cada vez mais necessidade de utilizar, que são os ecrãs, porque ele é um elemento de trabalho também, de interação diferente, até porque aqui, como tu estavas a dizer, apesar de não desvendarmos tudo, o livro tem tarefas, tem atividades práticas e lúdicas, como o desenho ou a escrita. E, portanto, essa interatividade, essa participação entre a criança e o adulto, o pai ou a mãe, ou ambos, ou os técnicos, os psicólogos, ou os técnicos de intervenção psicológica, ou na área da saúde mental, tem, de facto, essa componente de instrumento de interatividade e de
envolvimento e participação mútua. Portanto, essa também foi, digamos assim, uma pedra de toque ao construir este roteiro. Eu quis deliberadamente que fosse um instrumento que não se esgotasse no texto, apesar do texto ser, digamos assim, o essencial, ou seja, a narrativa que está aqui é, obviamente, uma narrativa deliberadamente construída com esse propósito do envolvimento dos leitores. Depois também tem essa parte da interatividade e da discussão em leitura à par ou através das tais tarefas que são complementares à narrativa. E isso é aquilo que são os tais aspectos que eu próprio, na minha prática clínica, vou vendo que têm a dimensão de manter ligados, de manter implicados no processo terapêutico a criança e o adulto que está a acompanhá-la. Porque se temos apenas a criança numa atitude passiva, digamos assim, de contacto passivo com o adulto ou o terapeuta, ela não se vai implicar da mesma forma, não vai resolver da mesma forma as suas dificuldades. Ainda falando nas metáforas, eu acho que depois também é importante as pessoas que tiverem acesso ao livro e que o possam adquirir, que eu desde já aconselho e sugiro. É importante que o livro, para além daquela componente que nós falámos, da componente técnica e da componente da comunicação adequada ao público-alvo, tem também esta lógica da questão da ilustração. Só para dizer que a ilustração deste livro está a cargo do Bruno Gaspar, que trabalhou com o Paulo Costa, e no fundo a ilustração aqui também desempenha, além daquela componente que tu falaste da história do imaginário e do real e do imaginário, a ilustração também desempenha neste livro um papel de cativar, de chamar os mais novos a apreenderem o conteúdo que tu querias passar aos mais novos, não é? Claramente. O trabalho do Bruno Gaspar foi um trabalho essencial, extraordinariamente importante. Deixava só aqui, para as pessoas verem, uma das ilustrações, só para terem uma noção, são ilustrações excepcionais. Sim, o Bruno foi, desde o início, um extremado, investiu imenso neste trabalho e foi também dialogando comigo à medida que eu ia construindo o texto. Houve aqui uma tentativa de irmos afinando muitos processos. Houve no início algumas ideias que eu lhe transmiti, o texto eu passei, mas depois fomos sempre tendo cuidado de que eu pudesse usar algumas palavras-chave ou pudesse metê-lo para alguns conceitos muito essenciais do livro, para que ele pudesse realmente construir as suas ilustrações. E isso é, como disse bem, um aspecto determinante desta obra, ou seja, o livro não existiria, não teria qualquer sentido se não existisse esta ilustração, não só tão apelativa, mas também muito metafórica, porque se tu reparares, de facto existem algumas mensagens muito fortes através de ilustrações que o livro tem, que também têm essa dimensão metafórica. E as crianças, de facto, regozijam-se e deliram com algumas dessas, com todas as imagens que estão aqui, fazendo-as também estar muito mais interessadas naquilo que estão a ler e até às vezes colocando questões muito a propósito. E aquilo que nós sabemos dos paradigmas da intervenção psicológica com base na biblioterapia é isso mesmo, é que não é que existam dois livros dentro do mesmo, mas há duas linguagens que têm que se coadjuvar, que têm que se entrosar muito e que fazem com que haja uma imersão no processo que está a ser proposto de envolvimento nas estratégias que estão configuradas. E, portanto, eu ia dizer justamente isso. O Bruno Gaspar foi um exímio leitor do meu texto e, claro, com a sua arte,
enriqueceu imenso aquilo que eu inicialmente tinha pensado. Não poderia existir este livro com este caráter de intervenção nesta temática da ansiedade sem este diálogo com a ilustração do Bruno. Já agora também queria dizer que este trabalho foi muito burilado e muito justificado e houve um trabalho de revisão por parte da Catarina Sacramento, que também nos ajudou aqui a limar algumas arestas em termos dos termos e da própria forma como o texto estava escrito, e pelo Paulo Fuentes, que é um designer extraordinário e que se encarregou de todo o design gráfico e paginação, que, como sabemos, também são elementos que às vezes passam despercebidos, mas que, no seu todo, transformam o objeto numa coisa que é mais do que o próprio livro e as imagens juntas, não é? Ou o texto e as imagens juntas. Portanto, o próprio objeto em si só existe porque houve o contributo de todas estas pessoas e, finalmente, obviamente, da editora, com o Carlos Fernandes na hora de ler, também nos foi dando, não só nos recebeu de mãos abertas, mas também nos foi dando ideias muito enriquecedoras. Portanto, este é um trabalho de equipa, não poderíamos ter este objeto como está aqui construído sem haver o envolvimento destas pessoas todas. Quando tu abordas neste, que tu lhe chamas este manual de intervenção, abordas a questão de como ultrapassar, no fundo, como contribuir para ultrapassar a questão das preocupações, e tens um conjunto de etapas que depois as pessoas que quiserem ter acesso a este livro irão poder ter contacto com elas. Não vamos abordar especificamente cada uma, porque eu acho que isso é um trabalho que o livro convida as pessoas a fazer, é um percurso que convida as pessoas a fazer e, portanto, cada pessoa será no seu ambiente familiar ou no ambiente que entender ter acesso a isto. Uma coisa é certa, ao longo deste manual, eu reparei que, portanto, em cada uma das etapas, nomeadamente quando são abordadas as estratégias para ultrapassar as preocupações, existe sempre um espaço para os mais novos deixarem a sua impressão digital, o que sentem, o que pensam, o que acham, ou seja, também está muito, para além da questão da ilustração e da parte da comunicação da linguagem, há aqui um convite para que a criança venha até ao desafio que lhe é implementado e que depois, no fundo, a ideia é ser ultrapassado em conjunto. Portanto, aqui a criança, o jovem, o adolescente, portanto, entre os 6 e os 12 anos, é convidado a participar de uma forma muito ativa. Sim, é aquilo que há pouco eu deixei transparecer. Essas atividades, esses espaços de participação e de intervenção mais proativa, digamos assim, neste trabalho narrativo, levam a que se passe da leitura a algo mais desconstrutivo, ou seja, nós não podemos partir do princípio de que a criança e os seus pais ficam habilitados a enfrentar a ansiedade se somente lerem, porque a leitura tem que ser depois dissecada e há essas diferentes tarefas ou atividades que são propostas à medida que cada um dos capítulos do livro vai sendo lido, no sentido de envolver a criança e os seus pais, ou o adolescente, ou o pré-adolescente e os seus pais, naquilo que é o essencial daquele capítulo, daquele domínio que foi abordado em cada um dos capítulos do livro. E isso, obviamente, que leva a que não se leia o livro apenas por ler, mas que se atribua significado e releve o que é essencial. E por isso, daí a proposta dessas atividades. É isto que eu digo, que algumas crianças depois, quando se lhes propõe que se desenhem ou que escrevam, portanto, aspectos pessoais ou particulares que estão relacionados com aquele capítulo,
eles se divertem e até também potenciem outras áreas do seu desenvolvimento e da sua criatividade, que se não existissem essas atividades, eles não iriam demonstrar. Claro que isso não é, digamos assim, um aspecto que contribua para a superação da ansiedade, ou seja, não é por desenharem ou por escreverem que estão a enfrentar a sua ansiedade, mas faz parte, digamos assim, desta metodologia de intervenção, ligando-os mais à narrativa. E também, se calhar, é uma forma de estarem mais em interação positiva com os pais. Portanto, é mais um motivo para que se envolvam nesta metodologia de intervenção. Outra mais-valia deste livro, para além deste conjunto de estratégias para ultrapassar um conjunto de preocupações que os mais novos têm, achei muito interessante tu falares na questão, especialmente na parte final do livro, da necessidade de interação entre os mais novos e achei muito pertinente e concordo completamente com a história do exercício físico, tu no fundo pões a autoestima, estás a projetar nas crianças a necessidade de porem a sua autoestima para elevarem a sua autoestima, e achei curioso esta história da necessidade de interagirem, de brincarem, do exercício físico. Nós tivemos a viver este momento complicado, e por isso este livro extravasa só este momento, esta história do exercício físico como uma forma de relaxamento, eu acho que é extremamente positivo. Sim, o que estás a referir remete para atividades ou estratégias de ativação comportamental, que é uma das coisas que nós propomos, não como solução única, mas como estratégia complementar àquilo que eu referi no início, do treino do relaxamento, da mudança de pensamentos e da identificação das emoções que estão associadas ao estado de ansiedade que a criança possa estar a sentir. Então, quando nós propomos a ativação comportamental, sugerimos que a criança identifique atividades ou tarefas comportamentais, enfim, que vão desde o mais simples ao mais estruturado, nas quais elas se sentem como especialistas, como capazes. E, obviamente, que essa é uma questão cada vez mais na ordem do dia, não é? Porque, infelizmente, estamos a ter cada vez mais as crianças centradas em ecrãs, não só pela circunstância de que a escola vai ser novamente transmitida por esses recursos, mas porque elas mesmas já quase não se predispõem a fazer atividades em casa que possam ser dessa natureza, como saltar ao pé coxinho, ou saltar à corda, há um exemplo que é dado no livro a uma colega que me perguntava o que era, nunca tinha ouvido falar nesse exemplo, que é o saltar aos três pauzinhos, que era um jogo que nós quando éramos miúdos fazíamos, que no fundo é um jogo de saltar em comprimento com três pauzinhos e, portanto, há um pauzinho que vai avançando. Exatamente. Esse tipo de coisas, às vezes as pessoas esquecem-se que são tão simples de fazer e que podem, de alguma maneira, não só ser um motivo da criança, não é desviar a atenção, mas é ficar mais ativada comportamentalmente e não tão emocionalmente e não tão fisiologicamente e portanto, é levada a reconhecer que há, no fundo, atividades do seu âmbito físico e comportamental que também promovem o seu bem-estar e o seu equilíbrio físico e, portanto, os pais também devem ser capazes de potenciar isso. Às vezes, as crianças esquecem-se que esse tipo de coisas, todas elas em conjunto, de forma homogénea e articulada, fazem com que uma preocupação ou um estado de tensão e nervosismo se vão esbatendo. E, portanto, obviamente que nós não fazemos, como eu disse há pouco, isto não é estratégia única, mas faz parte de um conjunto de atividades de ativação comportamental.
mesmo, infelizmente, numa situação de confinamento em que nós nos encontramos, as crianças podem brincar com um balão, podem fazer aviões de papel e atirá-los, mesmo que seja dentro de casa, e os pais devem ser também capazes de tolerar isso. Ou seja, hoje em dia, muitas vezes os pais vêm em grande nervosismo, em grande tensão à consulta, dizendo que já não conseguem mais aguentar o ruído ou o excesso de atividade que a criança tem em casa. Mas nós não nos podemos esquecer que, por natureza, a criança precisa de se mexer, precisa de se comportar de forma agitada e temos que ter essa capacidade de tolerar. Claro que não vamos permitir que a criança destrua a casa, nem jogue de futebol ou jogue de ténis dentro da cozinha ou da sala, não é? Mas podemos tentar, com ela, construir um conjunto de atividades que possam contribuir para, direta e indiretamente, ativá-la comportamentalmente e diminuir a ansiedade. Da tua experiência, como tu disseste, começaste a pensar nisto por causa das tuas consultas, já tens algum feedback dos utilizadores, dos teus pacientes, um feedback da utilização deste manual? Sim, de uma forma geral, as pessoas, claro, acredito também por simpatia, mas vão dando um feedback bastante favorável. Eu próprio utilizo nas minhas consultas, não digo em todas, mas algumas delas, e vou tendo essa experiência de ter uma boa sensação de que as crianças estão a entrar facilmente na narrativa. Eu esqueci de dizer há pouco que o livro foi, depois de ter sido escrito, antes de passar à edição, eu fui ensaiando de uma forma natural o trabalho nas consultas, mesmo ainda antes de ter as ilustrações do Bruno, à medida que ele as foi realizando, depois ia incluindo-as no papel, e portanto este livro foi também construído um bocadinho nessa linha, ou seja, fui afinando alguns processos, mesmo ainda antes de ele passar à parte da edição. E portanto fui percebendo que ele funcionava, e hoje posso dizer isso, quer dizer, não posso dizer que tenha sido, digamos assim, um instrumento absolutamente validado, porque para validarmos nós temos que ter alguns procedimentos metodológicos que nos permitam dizer que aquela ferramenta é empiricamente validada, mas não só porque foi construído de acordo com os tais fundamentos teóricos, mas depois ensaiado assim de uma forma natural nas consultas, eu fui percebendo que ele tinha essa eficiência. Portanto, falo um bocadinho desta minha realidade, embora também há outros colegas psicólogos que conheço, a quem, portanto, que já adquiriram um livro ou que têm um livro disponível e que me vão dando também esse retorno. E alguns pais que, mesmo não tendo tido a mim como psicólogo, mas que compraram um livro, dizem que ele tem sido bastante útil. Portanto, eu diria que, de uma forma geral, há um feedback positivo, que me deixa bastante contente, porque a lógica é essa mesma, é ir ao encontro das necessidades e não ficarmos com um trabalho sem que seja, portanto, considerado útil. De qualquer das maneiras, também está aberto as sugestões e a poder ser corrigido em algum aspecto que se verifique que não esteja totalmente desenvolvido ou que possa ser melhorado. Uma coisa que, por exemplo, não está no livro e que eu tenho tido o cuidado de disponibilizar a quem o compra é uma sessão de relaxamento áudio. Portanto, há uma técnica de relaxamento que é proposta no livro e essa sessão de relaxamento não está, portanto, só está mesmo descrita, está lida, e eu disponibilizo esse áudio às crianças e aos pais, de forma a que eles possam seguir aquele roteiro com o meu contributo, como psicólogo ou autor deste livro, para que esse treino de relaxamento seja efetivamente ensaiado
e levado a cabo de uma forma estruturada, porque da minha experiência clínica não se consegue, de facto, abordar a ansiedade da mesma forma se não se fizer esse exercício com alguma sistematização e frequência. Para as pessoas que nos estão a ouvir, eu penso que é importante, até porque estamos numa altura de confinamento e, portanto, não é fácil o acesso às livrarias, para quem pretender adquirir este livro, e, portanto, lançava-te o repto. Quem estiver interessado em comprar o livro, como é que deve fazer? Então, é fácil, é acederem ao meu site, paulojosecosta.com, e existe mesmo uma página, Vamos Enfrentar a Tua Ansiedade, que, como disseste no início, tem muitas informações sobre o livro e onde existe uma secção de encomenda do livro. Portanto, eu próprio me encarregarei de enviar o livro a cada uma das pessoas por correio e portanto, tenho muito gosto em poder fazê-lo. Lamentavelmente, as livrarias neste momento estão fechadas, sendo que em Leiria, quem é Leiria, poderá adquirir o livro através da livraria Arquivo, que é uma livraria que, apesar de estar fechada, entrega os livros em casa. E, portanto, estas, digamos assim, são, para já, as duas formas mais fáceis de ter acesso a este livro, que é uma edição de autor, enfim, é uma edição de uma... que é a hora do Paulo, deixámos de ouvir bem, deixámos de ouvir bem. Comercial. Ok. Eu estava então a dizer que o livro pode ser adquirido através do meu site, paulojosecosta.com, onde há uma página só sobre o livro, Vamos Enfrentar a Tua Ansiedade, onde existem muitas informações sobre esta narrativa e até podem visualizar um pouco do livro, uma pequena parte introdutória, e eu próprio me encarregarei de fazer chegar o livro à casa das pessoas, mandando para a morada que indiquem através do preenchimento do formulário. E aqui em Leiria também existe a livraria Arquivo, que comercializa e que, neste momento, embora estando fechado, pode estar a levar os livros à casa das pessoas, ou pode fazer chegar os livros. E estou então a dizer que tenho todo o gosto em poder, de uma forma personalizada, fazer-vos chegar este meu novo livro, que espero vá ao encontro daquilo que são as expectativas das pessoas. Psicólogo Paulo José Costa, foi um privilégio, uma honra e com muito gosto que falei contigo. Foi excepcional e eu espero que o nosso auditório tenha gostado. Quando houver novos livros, estamos aqui para divulgar o trabalho dos nossos autores leirienses e não só. Mais uma vez agradeço a tua disponibilidade, a forma como desde a primeira hora estiveste disponível para colaborar nesta apresentação. Às pessoas que nos estiveram a ouvir, agradeço a atenção. Em breve estaremos noutras apresentações e para todos muito obrigado. Paulo José Costa, muito obrigado. Vítor, eu é que agradeço o teu amável convite, o convite da biblioteca e a forma como também foste conduzindo esta intervenção, esta apresentação via streaming. E, portanto, estou inteiramente satisfeito com este modo de apresentação à qual nós temos que nos adaptar e espero, muito honestamente, estar disponível para iniciativas futuras. Obrigado e tudo bom. Saúde. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Muita saúde. Tudo bom para todos. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.